ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar. Seu desejo um mundo melhor. Seu desejo um mundo melhor. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos assistem. Hoje é uma noite especial, que nós estamos aqui com Aloísio Sônego. O Aloísio, um trabalhador do movimento espírita e um trabalhador do trabalho, faz um trabalho maravilhoso no Momentos com Jerônimo Mendonça, segundas e quintas-feiras, às 22 horas. Pelo Instagram, não perca, pelo Instagram. No perfil dele é reflexões.aloísio. Ele já é conhecido, mas é sempre bom dar uma olhadinha lá, Reflexões Aloísio. E todo primeiro sábado de cada mês, ele convida um trabalhador espírita para falar alguma coisa. É um encontro com amigos, né? Não é isso, Aloísio? Então, seja bem-vindo, Aloísio. Pode falar. Boa noite, Ariovaldo. Boa noite, queridos amigos do Instituto Eurípides, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Araraquara. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos, virtualmente, mas em pensamento, em coração, estamos todos juntos. Sim, Ariovaldo, nós fazemos este projeto já há mais de anos, falando sobre as obras de Jerônimo Mendonça, no nosso perfil do Instagram, reflexões.aloísio. Fazemos live de segunda a quinta-feira agora, às 22 horas, e estamos estudando, finalizando praticamente o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, de autoria de Nicola José Fratari Neto. E 21 de março vamos iniciar um novo livro, O Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça. Convidamos então a todos para estarem conosco. Além disso, Ariovaldo, nós também temos este projeto refletindo com amigos, sempre no primeiro sábado de cada mês, às 21 horas, também pelo nosso perfil do Instagram, reflexões.aloísio, onde nós trazemos amigos queridos para conversar sobre temas variados envolvendo a doutrina espírita. E neste sábado, dia 21, nós vamos ter nada mais, nada menos que o nosso querido baiano espírita, que não é o Divaldo, mas é o Di também, é o Dinei Lima, desse perfil maravilhoso, vai falar sobre um tema muito oportuno chamado O Orgulho que Habita em Mim. E um convite especial também, no próximo domingo, dia 6 de março, às 21 horas, vamos fazer uma live especial com uma pessoa muito querida, a nossa amiga do coração, Sandra Fiore, que vai falar sobre depressão à luz do Espiritismo, neste próximo domingo, às 21 horas. Um tema imperdível para todos nós. Puxa, que boas notícias você trouxe, Luiz. E o primeiro sábado é agora, esse sábado agora. Já é o primeiro Exatamente, sábado dia 5 agora, Dinei Lima estará conosco, baiano espírita, falando sobre o orgulho que habita em mim. E no domingo, a Sandra Fiore falando também às 21 horas sobre depressão à luz do Espiritismo. Puxa vida, olha que dois convites extraordinários. Para vocês que estão nos assistindo, não percam essas apresentações. São apresentações extraordinárias de Ney Lima, baiano espírita, e que vai estar aí com a Aloísio. Como faz para localizar o programa? Está entrando pelo Instagram, tá? Pesquisa lá o perfil, @reflexões.aloísio, reflexões sem o tio, tá? Ok, legal. Então é fácil mesmo encontrar. Bom, Aloísio, muito obrigado por você ter aceitado o convite mais uma vez. Muito obrigado. Para quem não conhece o Aloísio é o pai do Vitor. O Vitor é aquela criança encantadora que já trabalhou lá com a gente e continua sempre por lá. Então, muito obrigado, viu, Aloísio, por tudo que você tem feito pela gente aí também. A gente agradece muito. Agradece muito. Bom, vamos lá.
Não esqueçam, pessoal, de se inscreverem na nossa página do YouTube. Eu estava conversando com a Luísa, nós temos 300 e poucas inscrições. E outras casas espíritas têm 1.000 e poucas inscrições, 1.400, 1.500 inscrições. Eu olho as inscrições, como é que eles conseguiram e nós não conseguimos? Nós não estamos divulgando. Então as pessoas estão assistindo pelo YouTube e não estão se inscrevendo no YouTube. Faça suas inscrições, que isso é muito importante para nós. Bom, Luísio, você vai falar qual o tema mesmo hoje? Nós vamos falar sobre o jugo leve, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Poxa, extraordinário. Que Deus te abençoe e que você seja muito feliz, viu, Luísio? Que assim seja, Livro. Vou fazer então agora a prece de abertura e depois já passo a palavra para você, tá bom? Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos uma vez mais pela oportunidade que estamos recebendo de aprendizado com o nosso companheiro, com o nosso amigo, Aloísio Sônego. Que ele seja muito inspirado, que os espíritos superiores o envolvam, para que ele possa falar tudo aquilo que a gente precisa aprender, precisa ouvir, para o nosso crescimento espiritual, para que possamos evoluir espiritualmente, para que possamos modificar as nossas atitudes e o nosso comportamento de cada dia. A doutrina espírita é isso, Senhor. É aprendizado constante. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos amigos, queridos companheiros que nos assistem, que nos ouvem, agora vou passar a palavra para o Aloísio, e Aloísio, fique à vontade, que Deus te abençoe. Fique à vontade. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver neste momento e que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e onde estivermos. Amigos queridos, é uma alegria retornarmos virtualmente a esta casa de oração e trabalho, uma casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, e só temos gratidão imensa pela oportunidade de aqui estarmos conversando um pouco a respeito das mensagens do Evangelho de Jesus. Jesus, quando esteve encarnado entre nós, trouxe-nos a boa nova, a mensagem de esperança, de transformação espiritual tão importante em nossas vidas. Jesus, o nosso irmão maior, esse querido companheiro que está sempre ao nosso lado, veio trazer lições preciosas para o nosso dia a dia. Nós escolhemos, neste momento, para a gente conversar um pouco, para conversar, um bate-papo assim, bem descontraído, a respeito de uma passagem do Evangelho que está contida no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que intitula-se O Cristo Consolador, ou, mais em especial, o jugo leve. E que Jesus fala para nós com muita propriedade. Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Esta frase de Jesus tem tudo a ver mesmo com este momento que nós estamos passando. Pois, com certeza, indistintamente, todos nós estamos passando, ora por um problema, ora por o outro. A gente pode dizer assim, sem sombra de dúvidas, que certa feita, de 2 anos para cá, nós passamos por momentos aflitivos. Estamos passando por aflições com incertezas, dúvidas, das mais diversas espécies. E isto aconteceu, sobretudo neste momento pandêmico, porque vivenciávamos. E não obstante, passando, nem mal saímos do momento da pandemia e já nos deparamos com outra situação que nos deixa
aturdidos, que nos deixa apreensivos, que nos deixa preocupados com o momento da guerra. E poderíamos dizer, mas a guerra está do outro lado do mundo. Mas como que podemos falar de uma situação como se fosse tão distante de nós, isso não nos atingisse? Independente das questões de ordem econômica, financeira, que podem advir, nós sabemos que irmãos nossos estão passando por dores, por sofrimentos, estão sendo, passando por momentos terríveis, e a gente não consegue falar assim, não consigo ficar tão simples, tranquilo, sendo que irmãos nossos passam por essas dificuldades. E a gente, fazendo esta análise desses momentos tão conturbados porque passa a humanidade terrena, e vejam, não é apenas e tão somente uma situação inerente a uma determinada região, a um determinado povo, mas uma situação que envolve toda a humanidade terrena. E quando a gente se depara com os nossos problemas, realmente eles parecem enormes. Quantos e quantos irmãos não perderam entes queridos, vítima do Covid? Quantos e quantos irmãos não passaram por agruras, por dificuldades, por um desemprego, por dificuldades inerentes à própria condição humana por que passamos? Nós podemos, sem sombra de dúvida, olhar para cada um de nós e aí a gente fala assim, os nossos problemas são enormes, são insolúveis e a gente se sente assim perdido. Mas, antigamente a gente poderia dizer que a gente olhava para trás quando a gente estava com um problema muito grave em nossas vidas. Hoje já não mais precisamos sequer olhar para trás. Basta às vezes que a gente olhe para o lado. Olhando para o lado, nós vamos nos deparar com irmãos nossos passando por dificuldades, passando por essas dores terríveis, e que se a gente olhar para dentro de nós, nós vamos chegar à conclusão que o nosso problema é insignificante comparado com a dor daquele nosso irmão. Jesus, ele é o caminho, e deixou para nós o Consolador prometido, que representa para nós, na condição de espíritas, a doutrina consoladora do Espiritismo. E como a gente pode encarar essas dores, essas dificuldades, porque a gente sabe que elas fazem parte do nosso processo evolutivo, elas fazem parte da nossa, do nosso caminhar espiritual. Jesus então falou, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando Jesus fala isso para nós, muitos poderão pensar assim, bom, eu vou em busca do nosso Mestre Jesus, naquele momento tão de dificuldade, de tanto sofrimento, que certamente Ele vai nos aliviar. E é verdade, Ele assim o disse. Mas quando a gente se depara com esta frase de Jesus, muitos poderiam pensar, Jesus então vai nos retirar das provas, das expiações de erros cometidos no passado? Não. Não é exatamente as provas e as expiações, porque todos nós temos que passar, que Ele vai nos aliviar. Mas Jesus falou que Ele nos aliviaria do fardo extra, do fardo pesado que nós vamos buscando, vamos carregando ao longo da nossa jornada, pelas nossas dificuldades que não sabemos muitas vezes superar. Passamos muitas vezes por dores, por sofrimentos trazidos pela nossa invigilância, pela nossa impaciência, pela nossa intemperança, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de acreditar de que Deus, nosso Pai, não abandona nenhum dos seus filhos. E Jesus mesmo nos disse lá atrás, das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia.
E nós somos essas ovelhas do nosso Mestre, do nosso Pai maior, confiadas ao bom pastor que é o nosso Mestre Jesus. Vejam, nós precisamos buscar o nosso Mestre Jesus quando estamos passando por um problema maior de dificuldade, e aí a nossa fé, a nossa certeza de que a vida é este conjunto de sucessivos fatos, sucessivos acontecimentos que fazem parte do nosso processo evolutivo. Fazem parte do nosso processo evolutivo, e quão importante sabermos que a nossa vida continua. A vida continua independentemente das dores, das dificuldades, dos desencarnes, porque todos estamos sujeitos. Podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, irmãos, que a única certeza que temos desta vida é que iremos um dia deixar o nosso corpo físico, mas isto não significa que nós deixaremos de viver, continuaremos vivos como sempre fomos, estamos e continuaremos a ser vivos, mas num outro estágio de evolução, numa outra condição espiritual. E Jesus, então, quando ele coloca para nós esta condição do jugo leve, ele coloca de uma forma muito tranquila, dizendo que todos os sofrimentos, as misérias, as decepções, as dores físicas, perda de entes amados, encontram a consolação na fé do futuro e na confiança da justiça de Deus. E que o nosso Mestre veio nos ensinar. Porque todo esse sentimento que nós, às vezes, ainda trazemos dentro do peito, dessas dores, dessas dificuldades, ela passará. Elas passarão, desculpe. Aliás, Chico Xavier, certa feita, passava por uma dificuldade muito difícil e ele pediu a Emmanuel, seu guia espiritual, que pedisse uma mensagem de orientação a Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus, para que ele desse uma mensagem de consolo. E Emmanuel, chegando até a Maria, a Mãe Santíssima, mãe de nosso Mestre Jesus, trouxe para o Chico uma mensagem. E falou: Chico, Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus, mandou-lhe uma mensagem. E Chico, então, foi rápido pegar uma caneta para anotar, quando o Emmanuel lhe disse: isso também passa. Ou seja, tudo passa. As dores, as dificuldades inerentes à nossa condição de encarnados vão passar. Assim também, irmãos, quando nós estivermos no momento alegre, no momento de felicidade, no momento de júbilo, é importante que a gente tome consciência que isso também há de passar. Então, aproveitemos os bons momentos, aqueles momentos de refrigério para a nossa alma, para agradecermos tantas e tantas bênçãos que a providência divina nos concede. Tantas e tantas bênçãos que nós, na verdade, temos a agradecer. Agradecer pela oportunidade desta encarnação, pela bênção da vida, quando acordamos pela manhã e temos a oportunidade de abrirmos os olhos, quando há tantos e tantos irmãos que sequer tiveram a oportunidade de acordar esta manhã. Já partiram para o plano espiritual. Então nós temos que aproveitar o momento presente. São momentos conturbados. Sim, são momentos difíceis. Não estamos fazendo apologia do momento que vivemos, seja por conta da pandemia, por conta da guerra, por conta do desemprego, por conta de tantas e tantas dores que tocam profundamente a nossa alma. Mas tenhamos a certeza que essas dores, essas dificuldades hão de passar e que logo mais uma nova alvorada há de trazer um raiar de um novo dia. Mas vejam, irmãos,
Se estamos passando por essas dores, por essas dificuldades, encarnados num planeta de provas e expiações, óbvio que nós vamos passar por provas e expiações. É natural, faz parte da nossa condição humana passarmos por provas e expiações. Expiações de erros cometidos no passado, provas para verificarmos até que grau de condição estamos habilitados ou não para passar por essas dificuldades. E se não estivéssemos habilitados, não estaríamos aqui encarnados, pois Deus não dá a prova mais difícil que cada um de nós consiga carregar. Então, aproveitemos a oportunidade, aproveitemos o momento para fazermos as nossas reflexões. Não querermos que as coisas caiam do céu, mas trabalhar para que as coisas consigam ser equacionadas. Estamos, sim, nesses momentos difíceis, como já dissemos, mas aonde vamos buscar o lenitivo? Onde vamos buscar o amparo? Onde vamos buscar a luz, senão do nosso Mestre Jesus? Como a nossa amiga Débora colocou, a tempestade passa e o sol volta a brilhar, sem sombra de dúvida, querida irmã. Passa e volta a brilhar o sol da esperança, o sol do nosso Mestre Jesus, que é este sol maior que ilumina os nossos corações. Naquele momento que estamos com medo, com receio, com dores, com dificuldades, é a Ele que vamos buscar o amparo. É nele que nós vamos buscar o porto seguro da nossa nau. Lembro até de uma passagem muito oportuna que sempre nos toca o coração, aquele momento que Jesus, cansado das pregações que fizera, vai à barca de Simão Pedro. E ele estava tão cansado que ele adormece na barca. E os discípulos, então, muito calmamente, vão conduzindo a barca até a outra margem do rio, do lago, do mar da Galileia, né, do lago de Genezaré, como é conhecido também. Eis que, em um determinado momento, eles vão remando tranquilamente, mas algo acontece. O vento começa a soprar de forma diferente. O lago, tão calmo, começa a encrespar as ondas e o barco começa a sossobrar de um lado ao outro, de um lado ao outro. E os discípulos, né, temerosos naquele momento, correm acordar o Mestre Jesus e chegam a ele: Mestre, sucumbiremos. Jesus acorda, olha para a tempestade e, num gesto sublime, fala: calai-vos. E naquele exato momento, a tempestade cessa. Os ventos param e o lago de Genezaré volta a ficar calmo, cristalino. E virando para os discípulos, diz: homens, onde está a vossa fé? E os discípulos, voltando aos remos, se indagam entre si: quem é este homem que até os ventos e a tempestade obedece? Muitos de nós, irmãos, nos deparamos diante das dores, das dificuldades, como os discípulos, porque somos falíveis, somos humanos. Passamos por dificuldades e vamos pensar, vamos sucumbir. Mas lembremos que na nau, no barco da nossa vida, está o nosso Mestre Jesus, conduzindo não só o barco da nossa encarnação, mas este planeta maravilhoso, que ele, na condição de governador espiritual do planeta Terra, está conduzindo, sim, e não está largando o nosso planeta ao léu, apesar da pandemia, apesar das guerras, das dores, das dificuldades por que passamos. Porque tudo existe
dentro de uma razão, dentro de uma lógica, dentro de uma situação que sabemos ser. Não existe acaso, tudo decorre de leis inexoráveis e imutáveis. Nós somos crianças do ponto de vista espiritual e não compreendemos as questões que regem a todos nós. Nós não conseguimos compreender, estamos muito distantes, somos ainda crianças do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente se depara com uma situação que nos toca o peito, que nos toca profundamente, fazemos muitas vezes divagações e falamos: nossa, onde está Deus que abandonou o mundo? Onde está o nosso Mestre Jesus? Deus cuida de tudo. Nosso Mestre Jesus cuida do nosso planeta. Como ninguém, o governador espiritual do nosso planeta é este Cristo de Deus, que cuida não só do nosso orbe, mas também e principalmente de cada um de nós. E que coisa interessante, né? Quando ele traz para nós esta passagem do jugo leve, ele também nos coloca: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Nesta frase de consolo, nesta frase de apoio tão importante, nós vamos compreender que essas dores fazem parte do nosso processo evolutivo. E Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e se nós fôssemos talvez analisar pela ótica material, poderíamos falar assim: como que Jesus venceu o mundo? Não, Jesus não venceu no mundo, ele venceu o mundo. Ele superou, apesar de ter sido crucificado, passar por dificuldades que não merecia, mas fazia parte da sua jornada evolutiva para trazer o exemplo, para trazer a cada um de nós a oportunidade de crescimento espiritual. E como ele venceu o mundo? Passado mais de 2000 anos, ainda falamos, ainda lembramos do seu evangelho, a boa nova que ele nos trouxe, para que a gente pudesse aprender e colocar em prática. Porque o evangelho, irmãos, não é livro de cabeceira apenas e tão somente para usarmos no culto do evangelho no lar, ou para fazermos a leitura antes de dormir. Não. O evangelho é o livro vivo que a gente tem que colocar em prática, como Francisco de Assis colocou com muita propriedade: pregai o evangelho a todas as criaturas. Se necessário, use palavras. Mas pregai que jeito? Pelo exemplo das nossas obras. De nada adianta estarmos profetizando a doutrina espírita, profetizando o cristianismo, se nós não vivenciamos o Cristo dentro de nós, por meio das nossas relações, por meio das nossas relações com os nossos entes queridos. De nada adianta vivermos o evangelho apenas e tão somente nas palavras. O evangelho tem que ser vivido exemplificado, de forma clara, de forma precisa, para que a gente consiga trazer luz, não só aos nossos irmãos, mas principalmente aos nossos espíritos, aos nossos corações. Brilhe a vossa luz, mas como que eu vou conseguir fazer que a luz brilhe se eu não consigo acender uma única chama de fé e esperança em nossos amigos, em nossos entes queridos? Naquelas pessoas com quem trazemos dificuldades, muitas vezes, por não compreendê-lo, porque talvez temos pontos de vista diferentes, achando muitas vezes que a nossa visão de mundo é a certa, quando a gente sabe muitas vezes que a verdade, ela tem 3 lados. Ela tem a minha verdade, a verdade do outro e a real verdade, que é a verdade espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não a minha verdade,
não a verdade de vocês, mas a verdade que o nosso Mestre Jesus trouxe para cada um de nós, por meio do seu Evangelho que tem que estar vivo em nossos corações. Fazer a vontade do Pai, como Jesus, recomendou, que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai senão por ele. Buscarmos no nosso Mestre Jesus a oportunidade de crescimento, a oportunidade de transformação espiritual. Na condição de espíritas, nós podemos pegar a célebre frase que Kardec, trouxe para nós: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então veja, o primeiro mandamento que Jesus trouxe para nós é de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Antes mesmo de amar a Deus e amar ao próximo, ele finalizou com este magnífico: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, antes da nossa instrução, devemos exercitar dentro do nosso coração o amor. Mas o amor, e não aquele amor egoísta, o amor individualista, aquele amor que a gente pensa primeiro na gente, depois um pouquinho mais para nós, um pouquinho depois ainda para a gente, se sobrar um pouco para os nossos familiares, e aí lá para a 15ª colocação pensarmos no nosso próximo. Não. O amor altruísta, o amor que não tem exclusividade, o amor que une a todos na condição de irmãos dessa tão bela e magnífica família universal. Que nós possamos, de hoje em diante, trazer as lições do Evangelho de Jesus viva em nossos corações, para que nós consigamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhor do que fomos antes. Que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar e estar sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando, agora e sempre. Muita paz, muita luz, e que Ele nos abençoe sempre. Muito obrigado, Aloísio, por esses ensinamentos que você trouxe na noite de hoje. Falar de Jesus é uma coisa extraordinária, Aloísio. É muito emocionante, muito bom. Jesus é o nosso guia, nosso modelo. É Ele que nós devemos seguir, Ele que nós devemos imitar. Nós devemos nos esforçar para ser como Ele. Então, muito obrigado, viu, Aloísio? Obrigado mesmo, de todo o coração. E agradecemos também a todos aqueles que estiveram conosco e que estão conosco nos assistindo ainda, que todos possam receber de acordo com aquilo que estão necessitando, que Jesus possa abençoar a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Eu queria pedir ao Aloísio as suas palavras finais, Aloísio, e a prece de encerramento, por gentileza. Perfeitamente. Ariovaldo, eu queria uma vez mais agradecer ao gentil convite de aqui estarmos fazendo essas reflexões, agradecer à espiritualidade amiga, que sem sombra de dúvida, sem ela, a gente não é nada, e agradecer ao Instituto Eurípides, ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo e todos os amigos que estiveram conosco, ou aqueles que vão assistir depois também. E só tenho a única palavra a dizer, é gratidão a todos. Agora, então, eu gostaria de convidá-los para que nós pudéssemos, aqueles que assim se sentirem confortáveis, fecharmos os nossos olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do meigo Rabi da Galileia, o nosso Mestre Jesus. E vamos com o pensamento nele, como ele mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei convosco. E com o pensamento em Jesus, nós vamos pedir a ele que possa abençoar a cada um de nós, que está aqui nesta live, nesta palestra, que possa abençoar também aqueles que vão assistir depois, abençoar
os trabalhadores do Instituto Eurípides, que possam receber as melhores vibrações de paz, saúde e alegrias espirituais. Que Jesus abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Abençoe os nossos melhores propósitos, derramando suas bênçãos sobre cada um de nós. Somos gratos, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos pela equipe espiritual que diuturnamente nos ajuda na jornada tão necessária para o crescimento de nossa condição de espírito. E agradecidos pela oportunidade, assim o dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja. E para finalizar, desejo a todos, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado, Aloísio. E gostaria de lembrar agora no finalzinho do trabalho que você realiza, Momentos com Jerônimo, às segundas e quintas-feiras, às 22 horas, no Instagram. O perfil é reflexões.aloísio, que vocês que nos assistem já devem conhecer. Mas, Aloísio, você sempre está falando sobre Jerônimo Mendonça, e você nos disse sobre o lançamento de 2 livros de Jerônimo. Você podia falar alguma coisa sobre esses livros? Na verdade, Ariovaldo, é o seguinte, né? Os livros que foram escritos por Jerônimo Mendonça, eles estão à venda diretamente no Lar Espírita Pouso do Amanhecer. É só entrar em contato com Kátia. Sempre nós estamos fazendo a divulgação. E além desses livros escritos pelo Jerônimo Mendonça, cuja renda é toda revertida pelas obras assistenciais do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Ituiutaba, né, que foi a creche fundada pelo Jerônimo, existem 2 livros. Um deles nós estamos trabalhando, né, que é o Novos Casos de Jerônimo Mendonça, da editora O Clarim, de autoria do Nicola José Fratari Neto. É um livro relativamente recente. E o outro livro, já um pouco mais antigo também, é O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela, também da editora O Clarim. Este livro, nós vamos começar o estudo desse livro no dia 21 de março, também pelo nosso perfil do Instagram, que é de segunda a quinta-feira, sempre às 22 horas. Aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato lá na editora O Clarim, falar com a Cláudia, que ela faz o encaminhamento. É muito bom também para conhecer um pouco mais sobre a vida de Jerônimo Mendonça. Exatamente. Que nós precisamos conhecer os novos casos de Jerônimo Mendonça, que vai ser muito interessante isso. Eu já estou curioso para saber. Muito obrigado, viu, Aloísio? Eu que agradeço, Ariovaldo. Que você seja muito feliz e que você seja, como você disse na prece, que você tenha um sonho, um sono feliz, recupere suas energias e um sonho estrelado, muito bonito. Seja muito feliz, viu, Luiz? E a todos. Obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Imortal, o ser humano é imortal. Viver eternamente, ser livre para pensar e sonhar,
se eu desejo um mundo melhor, se eu desejo um